Temos uma palavra também bem especial para as mães, mas creio, todos nós somos abençoados quando a palavra de Deus é compartilhada. Então, vamos voltar a atenção para cá. Vamos fazer isso? Eu pude, nessa semana, estudando sobre esse assunto, pedindo a Deus direção para compartilhar, eu pude ver muitas coisas preciosas, lindas palavras, lindas mensagens sobre esse assunto, o ser mãe. E sempre algumas perguntas, que a gente vê destacado. E você talvez já tenha a sua resposta, se eu assim faço daqui esta pergunta: o que é ser mãe? Que resposta você daria para esta pergunta? O que é ser mãe? E vendo alguns autores e concordando, diz assim: ser mãe é receber o dom divino de gerar a vida. Mas muito mais que isso, ser mãe é ter o dom supremo do amor incondicional. Você é capaz de concordar que o amor de mãe é diferenciado? Sim ou não? É muito diferente. Nós, homens, somos capazes de amar, mas o amor de mãe é verdadeiramente diferenciado. No Salmo 139, no versículo 13, diz assim, versículo 13, que está junto: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Então, formado no ventre da mãe, esse é o local de gestação. Irmãos, quando nasce um filho, é exatamente nesse momento que podemos dizer, nasce também uma mãe. O nascimento de um filho, nasce uma mãe, que vai estar cuidando. Começa antes, porque há vida dentro, não é o nascimento quando depois, lá perto dos 9 meses, que você vai ver o rostinho. A Vanessa está grávida. A vida, ela já está no processo de mãe, e vai chegar a ter nos braços daqui um pouco, mas já é esse o processo. E o tempo que nós aprendemos e falamos sobre amor no domingo passado, o amor de mãe, ele tem muito do que o amor de Deus por cada um de nós. O amor de Deus, de tal forma Deus amou que ele se entregou, ele se deu, e o Filho dele veio ao mundo e morreu por cada um de nós. Esse é Jesus. Então Deus amou o mundo e dá o seu Filho, é capaz de dar o seu melhor, o seu único Filho, Deus nos deu, e morreu em nosso lugar. E o amor de mãe, a pesquisa mostra que as mães são capazes de coisas tremendas, coisas sobrenaturais, para ver o filho bem abençoado. Isso é verdade? Você já conhece alguma história de mãe, tremenda superação e dedicação, onde, mas aquela mãe venceu, porque Deus a capacita nesta condição. Então, ser mãe, nós queremos usar essas 5 letras inicialmente, para falar de mãe. Mãe, a letra primeira, M, mulher. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 20, deu o homem o nome de Eva à sua mulher. Adão deu o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os. Significado de Eva, então, é mãe de todos os viventes. Vem, então, através dela, no seu início.
a mulher foi criada, você já viu, em último lugar. Quem já percebeu isso na Bíblia? O livro de Gênesis vai mostrando que criou as estrelas, foi criando a cada dia a criação, e fez o homem. E o homem já está na terra cuidando, lavrando, cuidando de toda a terra. Aí sim, Deus, não é bom que o homem esteja só. E só agora então Deus vai trazer a mulher à existência. Então, é algo interessante, e nós já vimos muitas poesias quanto a isso, dizendo, inclusive o pastor Cláudio Duarte diz que primeiro Deus fez o rascunho, para depois, trazer, o original, a parte mais abençoada. E alguns declaram também, parece que a mulher veio para apreciar as belezas da natureza, mas também para completar o que faltava com a sua formosura. A mulher é mais bonita mesmo, Já teve uns aí, são lindas, Deus fez assim de forma especial. Mas além de criado por último e de forma tremenda, Deus dá a elas, diz, recebeu a capacidade de doar a vida, e isso vindo de Deus. O próprio Deus dá esta capacidade de gerar ali na mulher a vida. E é interessante, irmãos, que porque entrou o pecado, vocês mulheres sabem disso, porque entrou o pecado no universo, entrou a dor do parto. Sabia disso? Não haveria que dar à luz com dor, não havia isso. Mas porque o pecado entrou, veio então essa questão de sentir a dor do parto. Por isso algumas mulheres dizem assim, quando eu estiver lá no céu, quero ter um papo com Eva. Cadê a Eva? Falei, não, primeiro queira ver Jesus, não é Eva. Porque tem gente que vai dizer, eu quero ver a Eva, Não, primeiro queira ver Jesus, que tudo fica tranquilo. Mas, mesmo com toda essa característica, de passar por esse processo, essas coisas todas, nada, quando você pergunta, a mãe, ela diz, eu posso gerar de novo, e eu posso gerar de novo, e eu já conheci pessoas que geraram mais de 24 vezes. Uma mãe gerou mais de 24 vezes, 2 times de futebol e ainda com os reservas. Não é mole não. Então, amados, as coisas não vão mudar, o princípio está nelas. Ser mãe é algo divino, é doação de Deus, e as mães, mesmo tendo esse processo, tudo isso acontecendo, a maternidade ainda permanece no coração de uma mãe como algo extremamente precioso. É assim? Cada mãe percebe que os filhos são verdadeiramente dádiva de Deus, bênçãos preciosas. É assim que nós vemos este princípio. Mas também, mãe, alegria. E eu fui olhar algumas questões e discorrendo sobre isso, eu pude perceber quando Sara, a mulher de Abraão, ela tem a notícia que vai ser mãe. E diz o texto em Gênesis capítulo 21, versículo 6. Gênesis 21, 6. Diz assim. Gênesis 21, 6. Atenção. Gênesis 21, 6. Conversa depois, por favor. E disse Sara, Deus me tem feito riso, sorrir. E todo aquele que o ouvir, ou seja, essa notícia de que eu serei mãe, porque ela já estava em idade, e Deus dá uma notícia que ela vai ser mãe, promessa de Deus. Então ela diz, e quem ouvir isso vai rir também, vai estar sorrindo junto comigo. Então Sara não conteve a sua alegria, e é assim quando se programa a família, quando estamos planejando o princípio de família, a notícia de gravidez
traz algo tremendo na casa. Quem ficou alegre quando soube que estava grávida? Levante a mão. Ficou feliz? Amém. A filha, a Laila que levantou. Levanta a mão aí, mãe. Ficou alegre sim, né? Isso mesmo, Kaila. Alegre aí, não? É assim, né? Isso mesmo. Alegria. Mas uma dádiva de Deus está chegando. Então, durante toda a vida de uma mãe, muitos são os momentos de dor, muitos são os momentos que traz alguma dificuldade, mas nada se compara à alegria de ver o filho chegar e estar nos braços e caminhar, ajudando no seu crescimento. Mas também podemos dizer, mãe, mulher, alegria. Há um exemplo também que podemos entender sobre a questão de mãe. E eu encontrei em algo especial que está em Ruth capítulo 1, versículo 8. Aqui vai declarar sobre uma mãe que não é a que gerou, ela perde 2 filhos. Vamos ver em Ruth capítulo 1, versículo 8. Diz assim: disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai para a casa de sua mãe, para as noras, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Noemi, ela tinha 2 filhos, e os filhos morreram, então ela não tem mais filhos, mas ela tem caminhando as noras com ela, que são muito chegadas do coração. Ela não tem mais o filho gerado no ventre, mas ela tem 2 noras, e uma decide com toda tranquilidade voltar para sua mãe, mas uma delas diz: não, eu vou ficar com você, porque o amor que ela sentia, que ela recebia, aquela ligação do coração que havia entre Noemi e Ruth, era tão tremendo, que ela decide ficar, caminhar com Noemi, e Deus abençoa de forma tremenda. Então eu quero destacar aqui, falando sobre isso, que disse Deus: você vai ser cuidadora, vai estar aliançada, e eu vou estar abençoando. Então, nós vemos, Noemi é uma mãe que sofreu perda de filhos, mas ela tem filhas do coração, e Ruth permanece com ela. A história é conhecida, então só quero destacar o princípio de ter filhos que são do coração, gerados não do ventre, mas caminham ali, permanecem ao lado. Então, para dizer o que é ser mãe, nós podemos dizer, é ser mulher, entender que Deus te fez para gerar. Deus ama quando você se dispõe a este princípio, porque se as mulheres decidirem não mais gerar, como fica a população? Diz que a população do Japão está tremendamente envelhecida, entrando em crise já em certos lugares. Existe na Alemanha, isso eu estou falando porque os que eram meus patrões, antes de eu estar vivendo o ministério pastoral, em determinado momento eles receberam, porque na Alemanha, a população em certo momento ficou tão envelhecida, que o governo estava dando todo o incentivo financeiro para que gerassem filhos, gerem filhos, ou seja, para poder sustentar, como é que faz? Nós bancamos, o governo bancando, porque a população estava se tornando tão envelhecida, e continuando assim, a coisa ficaria mais difícil. E nos dias de hoje, qual é o propósito que Satanás está trazendo também nessa destruição do princípio de família? Se você tem um homem e uma mulher, geram filhos, mas esse tipo de família que estão dizendo ser família, que não é família, não gera mais filhos. Algum tempo atrás, 2 homens que decidiram, são par, não família, decidiram estar gerando filhos. Eles tiveram que ir para os Estados Unidos, e eles gastaram uma grana violenta para todo o processo e arranjar a barriga que pudesse lá, 2 mulheres que pudessem, e foi caríssimo o processo. Um deles morreu há pouco tempo de Covid, vocês lembram disso? Quantos vão se juntar assim, vão ter essa grana toda para gerar filhos?
dessa forma? Vai ser muitos? Não. E então não nascem mais crianças, não tem mais a geração vindo. Então, o princípio do diabo é realmente anular o projeto de Deus, que é ser mãe, gerar uma linda família. Esse é o processo que Satanás quer, que aí não nasce mais a imagem e semelhança de Deus. Ele está anulando, não vai gerar mais a imagem e semelhança de Deus. Eu não quero isso. Então ele traz essas ideias que são totalmente fora do princípio de Deus, da palavra de Deus. Mas o que uma mãe é capaz de fazer? Você já pensou sobre isso? O que uma mãe é capaz de fazer, irmãos? Uma mãe é capaz de chorar pelos filhos? Você conhece experiência assim na Bíblia? Mãe que chora, colocando diante de Deus. Eu vejo na Bíblia, tem uma mãe que chorou muito, quando viu que o seu filho, ela e seu filho estavam numa situação muito difícil. E essa mãe se chama Agar. Agar, uma mãe capaz de chorar. Em Gênesis 21:16, quando ela deixou, não vou contar a história, mas ela é mandada para fora de todo o seu povo, e ela está caminhando e ela vê a situação de morte está chegando. Então diz aí, Gênesis 21:16, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, afastando-se do filho, porque dizia que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente e levantou a sua voz e ela falou com quem? Com o Senhor ela chora. E Deus traz a solução. Uma mãe é capaz de fazer o quê? De chorar. Quem já chorou por um filho? Levante a mão. Talvez chorou porque havia uma enfermidade. Talvez porque algo, né? Eu sei que tem mãe, várias que já choraram por causa de nota dos filhos, né? Quem já chorou? Tem pai também, né? Mas quem já chorou por causa de nota dos filhos? Nunca chorou porque os filhos têm uma notazinha difícil? Ora bolas, só lá em casa? Que bom que seus filhos são 10, né? Mas chorar porque eles estão com o coração apertado. Irmãos, é algo que acontece, mas também, como eu estou dizendo que mãe é capaz de fazer muito, Joquebede é uma mãe que foi capaz de arriscar a sua vida. Quem conhece Joquebede? Houve uma ordem para matar todas as crianças e nasce o filho, ela teria que obedecer, porque não obedecer, ela morre. Mas Joquebede decide que não vou obedecer, e ela salva o seu filho, que vem a ser Moisés e vai ser o libertador do povo de Deus. Mas Joquebede arriscou a própria, por amor a este filho, por amor a Moisés que nasce. Então Joquebede é capaz de arriscar a vida por amor ao seu filho. Alguém aqui já chegou a arriscar a vida até mesmo por causa de um filho? Aconteceu alguma coisa assim? A irmã, ok. A isso, mães são capazes de muitas coisas sobrenaturais quando acontece. Mas nós vemos também uma outra mãe, que ela foi tremendamente capaz de, desejosa de ter um filho, desejosa de ser mãe. Ela ora, e ela ora tremendamente, por tempos ela ora, ela não para, não desiste, até ser mãe. Quem é essa mãe? Ana. Senhor, dá-me filho. Eu lembro sempre da Fernanda Brum com aquela canção, que ela também passou essa experiência. Dá-me filhos, se não morro, ainda canta assim, né? Senhor, dá-me filhos, né? O princípio ali, eu estou nesta caminhada, eu tenho uma filha muito linda, abençoada, Natália, esteve aqui, e ela tem orado e chamado, Senhor, dá-me filhos. Ela já teve 2 gravidezes e não seguiu adiante. Então, algo que acontece, dá-me filhos, e Deus ouviu a oração de Ana, e ela concebeu. Mas também há uma outra mulher, que ela é capaz de ver o sobrenatural, ela é capaz de sonhar. Não, ainda que eu esteja vendo uma cena terrível, uma cena de morte,
mas eu ainda continuo em Deus, e eu estou sonhando de ver o meu filho continuando ao meu lado. Há uma mãe que perde o filho, mas ela não para de sonhar, e ela vai até o homem de Deus. Quem é essa mãe? A Bíblia não diz o nome dela, só diz que cidade ela é. Ela é de Sunã. Ela é chamada da mulher sunamita. Não diz o nome na Bíblia. Interessante, né? Não diz o nome. Mas a mulher sunamita não podia gerar, mas ela faz bem ao homem de Deus. E esse homem de Deus diz: o teu desejo, 1 ano depois você terá um filho. E ela gera um filho. E aquele filho já agora menino, adolescente, digamos, aquele menino um dia uma dor de cabeça e ele vem a morrer. Ela coloca o menino no quarto onde Eliseu ficava, e ela coloca no leito lá, e ela diz: vou até o homem de Deus. Em nenhum momento você vê no texto essa mulher desistindo do seu sonho, que é o seu filho. Ela não desiste o seu sonho, o seu filho. Ela vai até o homem de Deus, e ela diz: olha, se encontrar alguém, não saúde, porque a saudação naquele tempo era demorada. Não é igual hoje assim: olá, olá, não. A saudação era: como vai? Como é que vai seu pai? Como é que vai sua mãe? Como é que vai a plantação? Como é que vai o gado? Como é que vai? Tinha que demorar na conversa. Então ela não para, porque temos que ir ao homem de Deus. E quando ela chega lá, ela fala com Eliseu. Eliseu manda o seu servo Geazi. Geazi chega lá, mas nada acontece. E ela fica determinada. Mas todas as vezes que alguém pergunta para ela, pelo menos pergunta para ela: vai bem contigo? Ela diz: vai bem, vai. Ia bem? Tem um filho morto na cama. Mas ela dizia: eu não abri mão do meu sonho, vai bem. Isso é mãe. Mãe, você que está aqui nessa noite, qual que seja a situação, não abra mão do teu filho, da tua filha, não abra mão do teu sonho. Permaneça ligada no trono, falando com Deus pelo teu sonho. Não pare de sonhar em ver o seu filho liberto, em ver o seu filho curado, em ver o seu filho na bênção, naquele que é o propósito de Deus. Não pare de sonhar, como a sunamita. A sunamita viveu essa experiência, e diz a palavra que quando Eliseu chega lá, aquele homem de Deus deita sobre o menino. Se alguém chegasse e fizesse isso, já seria, chamava já o juizado menor e tudo mais, né? Eliseu deita, boca na boca do menino, mão na mão, e o menino ressuscita. Oh glória! Ele devolve para a sunamita. Mas eu quero caminhar para fechar essa palavra de hoje, perguntando também a você uma coisa muito sublime. Qual a razão que você tem gerado filhos? Qual o propósito que você gerou filhos? Estou falando isso porque eu fui aprendendo essa semana, como eu disse, eu li muito sobre isso. E eu fui vendo sobre a família de Jacó. Jacó é um homem que trabalhou para Labão, e ele sonhava em casar com uma, mas acabou sendo ludibriado e casou com a outra, a mais velha, que era Lia. Ele queria casar com quem? Com Raquel. Mas o sogro que deu um nó nele, entregou para ele a Lia, que era mais velha. E Lia, ela está desejosa da atenção de Jacó, que é o marido, porque ela percebe que Jacó tinha amor por Raquel, a sua irmã, mas Lia queria a atenção do marido, que era Jacó. Então ela vai gerar filhos inicialmente, não pensando em a Deus, não na alegria simplesmente de ser mãe, mas ela gera querendo alcançar o coração do seu marido, que é o Jacó. Então ela gera o primeiro filho. Está em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 32. Quem sabe o nome do primeiro filho? Rúben. Diz assim, versículo 32. E concebeu Leia. Está errado, né? E concebeu Lia, que seria esse sentido, alguma erro aconteceu ali. E teve um filho, e chamou o seu nome Rúben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição.
ela estava vivendo um tempo de aflição. E que aflição que era? Querer gerar filho? Não, relacionamento com o marido. Ela queria gerar filho para ter conserto com o marido, para que algo ficasse melhor com o seu marido. Então ela vivia um momento de aflição, porque o casamento era conturbado, o marido gostava era da outra e ela estava ali. Então ela diz: ter um filho vai trazer esse marido mais para perto de mim. Então ela gera filho com a intenção com o marido e não trazer um filho para Deus ser glorificado. Então a tradução do nome Rúben, eis aqui um filho. A tradução, o significado, o sentido é: Jacó, eis aqui um filho. Como assim? Passe a gostar mais de mim, me dê mais atenção. Mas isso não funcionou, porque enquanto nós vivemos em função dos outros, querendo fazer as coisas por causa dos outros, e não Ele, não seremos felizes. Você, mãe, não será feliz, se você continuar fazendo as coisas, pensando no que os outros, aquele vai gostar e não vai gostar, como é que vai ser? Não queira resolver as coisas, faça para Ele, entenda que Ele, essa questão de filhos devem ser gerados para o Senhor, filhos para o Senhor e descansar, pois o Senhor não perde batalha. Faça para Deus, esse é o princípio. Mas ela gerou Rubem, e não era esse o propósito, mas ela gera um segundo filho, que ainda está preso, ela querendo agradar e fazer algo para o marido. Versículo 33. E concebeu outra vez, mas novamente ela quer um filho, mas não tem a ver com Deus, tem a ver com o marido. Ainda querendo resolver com o marido. Aí vai gostar mais agora é o segundo filho. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida. Ou seja, Deus está ouvindo a oração e está dando filho. Mas o propósito não é uma coisa para Deus. Ela tem no coração uma amargura e ela quer o propósito daquilo acontecer para o marido estar em ligação com ela. E diz assim: o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Você sabe o que significa Simeão? O Senhor me ouviu. O sentimento de Lia era de pena, era algo de desprezo de seu marido, e ela pensava: ter mais um filho eu vou conquistar Jacó. Um filho vai fazer eu conquistar Jacó, mais um filho vai acontecer. Mas reconheceu que ela foi ouvida, mas ela queria ser ouvida mesmo, era por Jacó. Deus ouviu a oração, mas ela queria que quem se apercebesse de tudo fosse Jacó. Muitas vezes, essas coisas, esses sentimentos, levam a tomar atitudes, querendo chamar a atenção de alguém, e a gente tem a questão com os filhos, mas você precisa sempre entender, queira chamar a atenção de Deus, deixa Ele cuidar do restante, vai funcionar se você fizer assim. Deus ama quando você faz as coisas, tudo voltado em sentimento e trazendo para Ele. Então leve todos os seus problemas para Deus em oração, sabendo que o Senhor ouve o seu clamor. O mais importante é Deus ouvir a sua oração, e não Jacó ver o que está acontecendo. Mas ela gera mais um filho, porque ainda não acontece nada com Jacó, e ela quer alguma coisa acontecendo, e diz o versículo 34, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, olha só, agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, agora vai ter mais união. São três, são 3 filhos, agora vai ter união nessa casa. Mas ela está gerando sempre pensando em quem? Jacó, e não em Deus. Está entendendo? Como é que se gera filhos? Sempre entendendo que o Senhor seja glorificado. Os filhos são para o louvor, honra, eles são herança do Senhor. Não é para o marido, é para Deus. Então, outra vez concebeu Lia, e diz assim: ajuntará o seu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome de Levi. O nome Levi estava revelando a intenção de Lia, que era unidade maior com o marido. Todos os 3 primeiros filhos tinham a ver de trazer com o marido alguma coisa melhor, está entendendo? Em nenhum momento
esses 3 filhos tinham a ver com Deus, tinha a ver com a coisa só terrena, marido, e não estava funcionando. Não funcionou. Não havia alegria, não havia tranquilidade na caminhada dessa mulher. Quanto mais difícil estiver, procure estar perto de Deus e não simplesmente querendo fazer algo para agradar alguém, mas procure fazer tudo para agradar a Deus. E agora vai acontecer então a bênção. No versículo 35, diz assim: e concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, esta vez, olha o diferencial, igreja. Mãe, querida mãe, veja só, esta vez louvarei ao Senhor. Agora mudou, não mudou, mãe? Seu filho é para louvor de Deus. Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Então agora Lia, no 4º filho, desiste de querer usar os filhos para ganhar o seu marido Jacó. Ela desistiu de usar filhos para ganhar Jacó. O nome de Judá, você sabe o que significa, irmãos? Louvor. O nome Judá significa louvor. Então este filho foi gerado agora com amor, gerado para o Senhor. E Judá, ele foi ascendente de Jesus. Olha como muda a história, como Deus trabalha. Lia conseguiu se libertar das amarguras, e ela passou a viver com alegria, porque agora ela gerou e ela estava cuidando para o Senhor. Antes ela queria gerar, fazer tudo para marido, para as coisas. Ela não fazia para ele, mas não acontecia a alegria. Mas através do louvor, através dela gerar para o louvor, Deus trouxe cura para Lia e trouxe felicidade naquela vida. Querida mãe, o louvor é uma arma poderosa para vencer qualquer afronta, qualquer coisa, dor que você estiver passando. Entendeu? O louvor a Deus, fazer para o louvor de Deus, é uma arma de guerra. Quando você começa a fazer e declarar, o Senhor está no controle, é para o Senhor. Eu quando fico vendo essas coisas, essas definições, eu lembro sempre do quarto de guerra, aquela mulher quando ela começa a enxergar no mundo espiritual e viver os princípios, não é verdade? Quando ela começa a determinar e fazer as coisas que é para o Senhor, porque antes aquela mulher também, ela fazia vendas, fazia tudo e tal, e ela pensava sempre como ajustar a casa dela, não era? Mas quando ela começa a entrar no mundo espiritual e entender que havia uma batalha do diabo tentando roubar a bênção, o que, diabo? Eu vou voltar-me para ele, eu vou me ligar a ele e fazer ele deixar, Deus vai cuidar da minha família. Aquela mulher entra em oração, ela entra em oração e ela descansa, Deus está cuidando agora. E foi Deus que foi trabalhar no quarto de guerra, o filme, foi Deus que foi fazendo as coisas, não foi mais ela. Talvez você precisa parar de lutar um pouco com algumas coisas e você dizer, Deus, eu agora estou louvando o Senhor, declarando que o Senhor está no controle, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu general de guerra, o Senhor vai destruir as armadilhas do diabo, o que o diabo tem lançado, tem plantado as coisas, o Senhor vai destronar toda esta obra e eu verei, porque eu sou para o Senhor, eu louvo ao Senhor e assim será. O louvor é uma arma poderosa para vencer as afrontas da vida. Aprenda a gerar seus sonhos em um espírito de louvor e não de querer agradar na terra e não de competição. Deus quer te dar um espírito de louvor. Gere os seus sonhos em louvor a Deus. Adore a Deus, ao Senhor, em cada situação, mesmo que você não entenda. Senhor, mas como, Senhor? Eu te rendo graças, Senhor. Eu não entendo por que isso, mas eu te rendo graças, eu te dou louvor e eu me manterei diante de ti,
porque o Senhor vai guerrear por mim, o Senhor vai trazer a bênção que é necessária para esta família. Seja assim, mãe. Continue entendendo. Se você, nessa noite, decide que sua família pertence ao Senhor, eu quero te dizer, move o seu coração, mãe, em tudo que você fizer, centralizado nele para a glória dele. Louve a Ele em todo o tempo, mesmo que você não esteja entendendo. Senhor, eu não estou entendendo, mas filhos são para o teu louvor, e assim permanecerá, e eu ficarei preso no Senhor, não mais tão angústias, não, preso no Senhor, eu consigo viver e ser feliz. Não procure ser feliz nas circunstâncias, seja feliz nele. Se você, mãe, está vivenciando algo que é desagradável, mãe, se volte para o Senhor, se entenda com Ele e diga: está no teu trono, Senhor, todos os meus sonhos, está no teu trono, Senhor, as necessidades, e eu te louvarei, porque a tua palavra diz, ainda que eu não entenda como isso, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Irmãos, entender isso é fundamental. Você está entendendo? Como, pastor, entender que aquilo? Eu também não sei. Eu só sei dizer que pela fé eu creio. E Deus não tem que falar nada mais para mim. A sua palavra me é suficiente. Eu já vivenciei coisas das quais eu não gostei, das quais me entristeceram, das quais, Senhor, como Senhor, de chorar. Mas ainda o Senhor diz assim: filho, se mantenha agradável a mim, você, pare de preocupar com os outros. Filho, se mantenha agradável a mim, me louve, me glorifique, em tudo dai graças, diz a palavra, sejam conhecidas diante de mim as tuas necessidades, eu vou cuidar para você, filho. Eu já experimentei isso, talvez falte você começar a experimentar um pouco, de fazer para a glória dele, para o louvor dele, descansar nele, confiadamente nele, porque o nosso Deus não perde batalha. Mãe, é para você essa palavra nessa noite. Dá uma olhada em tudo isso. Mulher, que Deus deu capacidade de gerar. Alegria em gerar para a glória de Deus. E que você nunca tome situações como mãe para pessoas, circunstâncias, mas tome todo o seu caminhar de mãe para que Ele seja glorificado. E vai dar certo. Amém? Vai dar certo, eu te garanto, mãe. Vai dar certo, vai dar certo. Continue no teu propósito. Continue dentro daquilo que Deus tem estabelecido para a sua caminhada. Descansa nele, descansa nele. Ele é fiel, Ele é poderoso para tomar a sua luta e trazer a bênção. Nele está a tua bênção. Não é nas circunstâncias, não. Então somente você, mãe, tome a sua vida, os seus filhos, tudo que você tem, para que Ele seja louvado, seja glorificado. Amém? Receba nessa noite essa palavra. Como é isso? Eu perguntei muito para Deus: Senhor, como é que é isso? Para cada coração de mãe essa palavra. Mas Deus disse para mim: filho, fica tranquilo, só diga isso, porque cada coração eu vou trabalhar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração de cada mãe para entender o que eu estou falando. Porque eu mesmo não entendo muito. Eu só confio na palavra. Eu confio na palavra.